Olá pessoal, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Independente se você está vendo a reprise ou não, toda vez que a gente faz aqui a nossa live aqui no Instagram, eu subo ela para o nosso canal do YouTube. Então, se você não conseguiu ver ao vivo, depois pode vir lá no nosso canal do YouTube. Mas seja muito bem-vindo para vocês que estão aqui direto no Instagram. Se você não segue meu Instagram, o pessoal aí do YouTube que não segue meu Instagram, siga lá o Físico Evidência, tá? Então, o pessoal está entrando, então eu queria dar as boas-vindas para todo mundo. Sabe que vocês são muito bem-vindos aqui no canal, no meu Instagram. É sempre uma alegria a gente poder discutir um pouco mais sobre mercado de trabalho, sobre o mercado na fisioterapia, sobre tudo que envolve as relações de trabalho dentro do nosso mercado. E eu vejo que muita gente tem falado sobre o mercado na fisioterapia recentemente. Isso é bom, porque quanto mais pessoas falarem sobre isso, eu acho que o mercado tende a crescer, a crescer ainda mais, tende a ganhar força, a valorização profissional. E é justamente esse o meu principal intuito aqui nas redes sociais, é te ajudar a se desenvolver como fisioterapeuta, a desenvolver a visão empreendedora dentro da fisioterapia, tá bom? Então, eu quero saber se é a primeira vez que você está aqui, tá? Se for a primeira vez, coloca aí uma hashtag novo. Se você for nova, coloca uma hashtag nova, que eu quero saber se você é novo ou nova. Para você que está vendo reprise, depois coloca nos comentários se você é novo ou nova, para eu saber, para eu poder te conhecer, né? Eu gosto de ver os rostinhos depois nos comentários e gravar essas pessoas, porque recebo muitas mensagens pelo direct e é muito bacana essa interação. Então, tá aqui a Joyce, nova, a Lani, nova, o Ricardo, novo, tá nova, a Aline. Então sejam muito bem-vindos, tá? Então, se você já assistiu a live, coloca aí veterano, uma hashtag veterano, para eu saber que você já assistiu a minha live outras vezes. A Camila, nova, muito bem. Então sejam bem-vindos, tá? Então o intuito da minha live de hoje, que nas últimas 2 semanas, né, vocês que acompanham aqui o canal com mais frequência, vocês sabem que eu estou falando muito sobre nicho de mercado, né? A importância do nicho de mercado para a gente poder atender um grupo de pessoas, para a gente descobrir as dores, para a gente descobrir os principais sonhos desse nicho. E assim, uma das principais estratégias de marketing que tem para a gente poder melhorar a nossa valorização profissional é justamente o nicho de mercado. Então, a live de hoje, o meu objetivo principal é te dar um guia definitivo para que você possa definir de uma vez por todas o seu nicho de mercado, se você já for fisioterapeuta, ok? Se você ainda estiver na graduação, eu sempre recomendo você ainda não ter um nicho muito bem definido. Na graduação é a hora de você experimentar, é a hora de você se expor, é a hora de você atender, é a hora de você conhecer todos os mercados, é a hora de você realmente se aprofundar ainda mais em todos os nichos. E que depois que você for formado, você já conhecer um pouco mais o mercado, você pode sim definir seu nicho de mercado. Muita gente me pergunta pelo direct do Instagram quando que eu defini o meu nicho de mercado. E eu digo que foi depois de 3 anos de formado que eu optei pelo nicho da coluna vertebral. E depois que eu optei por esse nicho foi que a minha carreira começou a decolar, tá, pessoal? Então, por isso que é importante a gente definir um nicho de mercado. Tem uma frase muito, muito certa que fala que quem é o fisioterapeuta de todo mundo não é o fisioterapeuta de ninguém. Porque é quase que impossível a gente conhecer todas as dores de todos os nichos, os desejos de todos os nichos, as características de todos os nichos. É muito difícil, tá? Então, por isso que nessas acho que 1 semana e meia mais ou menos, eu venho dedicando esforços para a gente poder realmente definir o nicho de mercado. Porque isso é realmente muito importante. Quem é o fisioterapeuta de todo mundo não é o fisioterapeuta de ninguém, tá? Ponham isso na cabeça de vocês. Importante definir o nicho de mercado. Eu estou vendo aqui que tem a nossa excelentíssima Ana Maria Siriani. Então seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença aqui. Quem não sabe, era ter um nicho de ombro.
ela é professora da USP de Ribeirão Preto, uma das grandes referências em ombro, ou seja, nichou, tá? Então, com certeza, ela só estuda ombro, só fala de ombro, tem curso de ombro, dá aula de ombro, então, com certeza, ela conseguiu essa visibilidade dela também por ter um nicho de mercado mais específico, tá? Então, pensem nisso, que a maioria dos fisioterapeutas que vocês conhecem, que tem um sucesso profissional acima da média, elas têm um nicho de mercado mais específico. Então, se eu pensar em quadril, com certeza vocês têm alguém na cabeça. Se eu falar em coluna, deve ter um fisioterapeuta referência na cabeça de vocês. Se eu falar em joelho, se eu falar em tornozelo, se eu falar em UTI, se eu falar em dermato funcional, se eu falar em fisioterapia respiratória, enfermarias, com certeza vocês têm um fisioterapeuta de referência na cabeça de vocês. Então, a mesma coisa acontece com o nosso paciente, tá? Então, se você só fala de um nicho específico, você faz posts nas redes sociais sobre um nicho específico, você conhece as dores, você só atende um nicho específico, você tem um direcionamento em um nicho, certamente quando alguém precisar do seu serviço, do nicho que você atende, você será a primeira pessoa a ser lembrada por esse paciente. Você vai ser a primeira pessoa a ser lembrada para procurar os seus serviços. Agora, se você atende de tudo, né? Quem aparecer lá na clínica, você atende, você não consegue fazer eu chamo de uma caixinha na mente do nosso paciente. A gente não consegue criar uma caixinha, uma identidade profissional, tá? Quem é fisioterapeuta de todo mundo, não é fisioterapeuta de ninguém. Então, antes de eu falar um pouco mais sobre isso, eu vou te pedir para que você pegue papel e caneta, que hoje a gente vai precisar. Porque hoje vocês vão sair daqui com o nicho de mercado 90% definido, tá? Vocês vão sair daqui com esse nicho de mercado quase pronto, tá? Para que vocês se especializem nesse nicho, para que vocês estudem mais sobre esse nicho, leiam artigos científicos sobre esse nicho, para que vocês frequentem congressos, façam cursos voltados para esse nicho e, mais importante, vocês ajudem pacientes desse nicho, tá? Essa é a maior, acho que é uma coisa muito interessante que a gente pode fazer em prol dos nossos pacientes, é ter um nicho específico e se aprofundar nisso. Eu sempre digo, tá, pegue lá papel e caneta, tá, que eu já estou terminando o meu raciocínio, que a gente vai precisar. Uma coisa interessante que a gente tem que pensar é que quanto mais a gente se aprofunda numa coisa, mais especialista a gente se torna nela. E eu percebo que hoje o mercado, tá, não quer mais profissionais muito generalistas, tá? Hoje os pacientes, de modo geral, eles procuram um profissional que tenha um nicho de mercado mais específico. Eles querem ir no profissional especialista. O paciente ele quer ter a segurança de que você já atendeu vários pacientes com o problema que ele tem. O paciente quer ter segurança que você entende do problema dele, você sabe do que ele está sentindo e as principais dificuldades que ele tem para resolver aquele problema. E o principal é se você é um fisioterapeuta resolutivo no problema desse paciente. É isso que ele quer saber, tá? Então, quanto mais específico você for, melhor. Por que eu estou te contando isso? Porque eu passei por isso durante muito tempo, tá? Ainda passo por isso. Então, as pessoas me procuram devido ao meu nicho de mercado. As pessoas me procuram devido à minha especialidade nesse mercado, de eu estudar, de eu frequentar congressos, né? O Paulo falando aqui, com certeza, é isso mesmo, Paulo. Você que trabalha na área esportiva deve saber muito bem disso, que as pessoas procuram profissionais especialistas no assunto. E quanto mais especializado a gente for, melhor, tá? Melhor. Então, todo mundo pegou papel e caneta? Quem pegou papel e caneta, coloca um joiazinho assim para eu ver, tá? Só para eu saber. Olha, o Marcelino já pegou papel e caneta. A Rosa já pegou papel e caneta. Porque hoje a gente vai fazer um exercício para vocês identificarem o nicho de mercado, tá? Para vocês não terem mais problemas em relação ao nicho de mercado, ok? Então, Amanda, Débora, Larissa, perfeito. Então, vamos lá. Então, antes da gente, eu fiz umas anotações aqui para não esquecer de nada. Tailane, Matheus, Joyce, todo mundo já pegou papel e caneta. Muito bom. Então, eu acho que todo mundo já entendeu a importância desse nicho de mercado.
Então, o próximo passo é a gente entender o que é um nicho. Tá? O nicho ele é um grupo específico de pacientes. Ele é um grupo específico dentro de um todo, dentro de todos os pacientes que existem, a gente consegue se especializar. Oi, Ada. Ada foi minha aluna, também já pegou papel e caneta. Então, é importante a gente se especializar. Então, nicho nada mais é do que uma segmentação, ok? Então, vamos fazer um exercício. Diego, então o pessoal já pegou papel e caneta. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, que eu quero que vocês escrevam é: qual é o nicho, qual é o público de pessoas que vocês amam atender? Tá? Essa escolha pode ser tanto por uma experiência que você passou, talvez, por exemplo, Pilates. Você fez Pilates antes de fazer fisioterapia, o seu pai ou sua mãe precisou fazer Pilates, você teve algum acompanhamento de uma pessoa que precisou de fazer Pilates, né, para recuperar a sua função, ou então era um sonho seu, trabalhar com paciente, exercer a fisioterapia trabalhando com essa técnica de Pilates. Então, qual é o nicho? Então, por exemplo, você que trabalha com esportiva, qual que é o público que você gosta de atender? Você gosta de atender a parte do futebol? Você gosta de atender a parte do vôlei? Você gosta de atender a parte do basquete? Qual que é o nicho que você gosta de atender? E depois de você pensar nesse nicho, você tem que pensar o porquê. Por que você gosta de atender? Foi por um sonho de atender esse público? Ou foi por uma experiência passada, uma experiência prévia que alguém experimentou no passado e você se identificou por esse nicho? Vou te dar um outro exemplo. Quando eu entrei na fisioterapia, lá em 2005, que eu passei no vestibular, a minha principal motivação era trabalhar com fisioterapia esportiva. Por quê? Porque eu acho que muita gente aqui me conhece e sabe que eu sou palmeirense. Então eu via o atleta do Palmeiras indo para a fisioterapia. Então eu via o atleta do Palmeiras indo afastado, mas em processo de recuperação, tá? Em processo de retorno ao esporte. Então isso me chamava a atenção. Aí quando eu fui fazer vestibular, eu conheci, fui no clube de futebol, tá? E vi lá o trabalho do fisioterapeuta e me interessou bastante. Então a partir daí que eu entrei para fazer fisioterapia. Mas hoje não trabalho com esporte. Mas foi o caminho que eu fui. Eu pensei que eu ia trabalhar com esse nicho de mercado, mas não trabalhei. Mas também está tudo bem, tá? Isso não significa, se você tiver um nicho de mercado hoje, você não vai mudar esse nicho aí pelo resto da vida. Tá? Às vezes as coisas são muito... A vida ela é muito dinâmica. Eu conheço gente que trabalhou no nicho de mercado e hoje está trabalhando em um outro nicho de mercado e muito feliz. Conheci gente que começou na área de desporto com atletas e hoje trabalha na área de UTI. Ou seja, nada a ver, mas ele tinha interesse pelas áreas. Na época ele começou com esse nicho, depois foi para um outro nicho. Tá? Então você já atendeu aí? Já escreveu qual é o público que você ama atender? Nota aí. E pense se foi pela experiência passada ou se foi por um sonho. Uma outra pergunta que você tem que se fazer se você vibra com o resultado desse nicho. Se você sente prazer em dar resultado para esse público em específico. Tá? Então, primeiro se você ama esse nicho, e o segundo se você tem alegria, se você vibra com o resultado que você proporciona a esse nicho. Tá? Às vezes você pode estar perguntando, que às vezes pode ser uma pergunta semelhante, mas é uma pergunta totalmente diferente. Tá? Então, se você ama, se você vibra com o resultado desse nicho. Ok? Então, anota aí. Tá? Qual é o público que você ama atender? Pode ser mais de um, tá? Mas eu recomendo no máximo 5 nichos. Anota aí, no máximo 5 nichos. Tá? Escreve aqui abaixo. Tá? Escreve aqui para mim, se você está vendo no reprise, qual foi o nicho que você escolheu entre 5 nichos. E se você está vendo aqui no ao vivo no Instagram, coloca aqui para mim qual foi um dos 5 nichos que você anotou, tá? Que é o seu nicho de mercado, o público que você realmente ama atender, é o público que você vibra com o resultado. Tá? Escreve aqui para mim
para a gente ir acompanhando, tá? 5 nichos, tá? 5 nichos você tem que escrever. Escreve aí, musculoesquelética, UTI, coluna, escreve aí para a gente ver, ok? Muito bem. Então, depois que você traçou esses 5 nichos, agora vai ser a matada final, tá? Onde você vai ter uma clareza maior sobre qual nicho escolher. Se você escolheu 5 aí, deve estar em dúvida ainda. Qual nicho que eu vou, qual nicho que eu pego, qual nicho que eu gosto. Tem 5, realmente 5 são muito. Eu recomendo no máximo 3 nichos de mercado, ok? 3 nichos de mercado. Olha aqui, ó, escreveram coluna, escreveram TI, escreveram praticante de skate. Rosa é um nicho interessante, pouco explorado, pode ser bastante explorado, ok? Musculoesquelética, trabalhar com gestante na saúde da mulher, muito bom, tá? Escreve aí para a gente saber qual é o nicho. Colunas e membros inferiores, a Larissa escreveu neuro, muito bem. Então, 5 nichos, musculoesquelético e coluna, ok. Dermato e coluna, perfeito, Aline, perfeito, Matheus. Agora vamos lá. Dentro desses 5 nichos que você colocou aí no papel, você vai dar uma nota de 0 a 10, com toda a sinceridade do mundo. Uma nota de 0 a 10, 0, você não gosta de... Você, não é que não goste, mas você tem menos... Gosta menos do que o 10, vamos falar assim, tá? Então, entre 0 e 10. 0 tem uma nota menor e 10 é o auge dentro desses 5 nichos que você escreveu. Tá? Então, pilates, musculoesquelética, traumato, ortopedia, joelho. Muito bom. Então, coloca aí do lado desses 5 nichos uma nota de 0 a 10. 0 a 10. Põe aí. 0 a 10. E escreve aqui para mim qual foi o nicho. Escreve aqui nos comentários, se você estiver vendo na reprise, qual foi o nicho que deu nota 10. 10. Qual foi o nicho que deu nota 10? Coloca aqui no Instagram também. Qual foi o nicho que deu nota 10? Lembrando que pode ser um nicho, pode ser 2 nichos e pode ser 3 nichos, ok? Interessante esses nichos se comunicarem. Por exemplo, teve gente que colocou aqui coluna vertebral e membros inferiores. Perfeito. Esse nicho se combina bastante. A gente sabe que muita gente tem problema na coluna, tem problema no quadril, tem problema no joelho, tá? Então, muito bom. Cervical, muita gente tem problema na cervical, tem problema no ombro, certo? Então, esses nichos, eles podem se comunicar. Agora, se for 2 notas 10, por exemplo, para dermato e ortopedia, coluna vertebral, sabe? Aí fica uma coisa um pouco... Fica desconexa, tá? Então tem que ser dentro de uma linha de raciocínio, tá? Que você vê na sua prática clínica. O nicho pode ser um grupo de pessoas ou pode ser uma parte do corpo, tá? Pode ser ombro, joelho, tá? Ou pode ser pessoas, por exemplo, de coluna. Coluna tem vários nichos. Coluna tem hernia de disco, coluna tem escoliose, coluna tem espondilolistese, coluna tem dores crônicas, certo? Então, são vários perfis de paciente dentro de um mesmo nicho, tá? Então, você pode se especializar dentro desse nicho específico de coluna, mas entender as dores desses pacientes, ok? Não tem problema nenhum, tá, Rosa? Nota 10 para gestante e coluna lombar. Então, isso é um público bem interessante, tá? Reabilitação de membros inferiores. 10 para coluna, 9... Gosto dos 12, é difícil escolher, mas membros inferiores tá dentro ali, tá? Muita gente tem problema no quadril, joelho, muita gente tem problema de coluna e tornozelo. Então são nichos que eles se comunicam, tá? Então, e coluna e membro inferior tá dentro de uma lógica e além de estar dentro de uma lógica, tá dentro dos 3 nichos em específico que você pode escolher, tá? Acima de 3 nichos, eu acho que já fica muita conversa, sabe? Você não vai conseguir se conectar, tá? Se você falar de coluna, depois falar de muito ombro, depois passar para cotovelo, sabe? São coisas que eles não conversam. E se eles não conversam, fica mais difícil você criar conexão com o seu paciente. Você criar conexão na hora de você se expressar, tá? É muita informação.
tá? Então, até 3 nichos de mercado, certo? Tá, então quem tá chegando depois vai poder assistir a reprise lá no YouTube, tá? Toda vez que eu faço uma live aqui, eu jogo essa reprise lá pro YouTube, ok? Quem não segue o YouTube, segue lá. Fisioterapia com Evidência, certo? Vou dar um abraço pro meu irmão. Quando você acha que é hora de começar a selecionar os pacientes do nicho, por exemplo, se algum paciente de fora do seu nicho tentar marcar, quando é a hora de rejeitar? Ok. Tá? No começo, quando eu estava com 1 ano de formado, 2 anos de formado, eu atendia de tudo. Tá? Então ali eu não dispensava. Tá? Até porque eu estava começando a minha carreira, eu tava iniciando o meu processo, eu estava conhecendo os pacientes, tá? Eu estava ainda entrando no mercado. Como eu falei para vocês, eu defini o meu nicho depois de 3 anos. 3 anos que eu passei a definir meu nicho. Depois que eu defini meu nicho, eu só estudava coluna, eu participava de congressos de coluna, fazia cursos de extensão em coluna, fiz mestrado em coluna, fiz doutorado em coluna. Hoje sou professor de uma universidade pública e eu oriento trabalhos para a coluna vertebral, ou seja, é um nicho que eu me identifiquei, ok? E depois que eu comecei a me aprofundar nesse nicho, quando chegava algum paciente com uma queixa diferente do nicho que eu atuava, eu simplesmente encaminhava esse paciente para um profissional que trabalha com esse nicho da queixa principal do paciente. Eu sabia que ele ia poder solucionar de uma maneira mais eficiente do que a minha, tá? Então, eu acho que a hora de você encaminhar esse paciente para um colega de confiança é quando você já está querendo se identificar com um nicho de mercado mais específico, você já está estudando sobre ele, já tem um nome no mercado, tá? Um erro que eu cometi, que eu fui, quando já estava dentro desses 3 anos, eu fui atender um paciente fora do meu nicho, e eu não consegui ajudar esse paciente. Tá? E ali eu me senti frustrado, eu me senti incapaz, eu me senti um fisioterapeuta que eu não estava dando o meu melhor para o meu paciente. Tá? E foi ruim, tá? Foi ruim. Para mim, foi uma experiência não agradável eu tentar atender um nicho que eu não tinha familiaridade. Então, assim, eu acho que é muito mais louvável você encaminhar esse paciente para um profissional que trabalha nesse nicho específico do que você tentar resolver todos os problemas. Você vai ganhar muito mais a confiança e admiração desse colega que você encaminhou, ele também vai começar a te encaminhar paciente, vocês podem ter essa parceria, e você vai trazer benefício para o seu paciente. Lembra que nem tudo é só dinheiro, mas você vai ter a confiança desse paciente e está encaminhando ele para um profissional que realmente entenda desse nicho mais específico. Por que está difícil de achar profissionais com experiência em lesão do plexo braquial obstétrico? Talvez é um nicho pouco explorado, tá? Esse plexo braquial obstétrico, é um nicho pouco explorado e você pode explorar esse nicho, tá? Então, quanto mais específica, quanto mais especializada, quanto mais você falar sobre isso, mais pacientes vão te procurar porque você é uma profissional especialista nesse nicho de mercado, ok? Então, Pilates 10, RPG 10, musculoesquelética 10, traumato 10. Difícil escolher menor do que algum desses, de 0 a 10. Ok, então é o nicho que você está escolhendo, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Não tentem abraçar o mercado como um todo, tá? Se valorizem dentro de 1, 2 ou 3 nichos mais específicos. E se não for paciente fora do seu nicho, encaminha para um profissional que trabalha nesse nicho, seja mais experiente que você, porque você vai ganhar uma admiração dupla. A primeira admiração é de um profissional que você está encaminhando, você vai ter a admiração dele, que ele vai começar a te encaminhar também. E a segunda coisa é que você vai ter a admiração do seu paciente. Isso é muito bom, tá? Porque todas as vezes ele vai lembrar de você, tá? Que você encaminha, nem que seja nessa recomendação de um profissional de um nicho mais específico, tá? Eu já fiz isso diversas vezes e sempre foi muito positivo para mim, ok? Então,
Então, é isso, gente. Então, hoje foi uma live curta, foi uma live mais específica, foi uma live que eu tentei te dar um guia definitivo para você, de uma vez por todas, definir o seu nicho de mercado, tá? Se você já é um profissional que já está no mercado há um tempo e escolheu mais de 3 nichos, tenta focar nesses 3 nichos em específico, tá? Tenta fazer cursos, se capacitar, curso de extensão, congressos, fazer posts no Instagram, fazer lives sobre esses nichos e se especializar cada vez mais nessa área que você é um público que você ama atender, é um público que você vibra com os resultados e é um público que você escolheu de 0 a 10, uma nota 10 de confiança e segurança e prazer em estar atendendo esse nicho de mercado. Certo? Ok, gente? Então era esse o recado que eu queria dar para vocês. Obrigada, muito bem definido. Vou focar e procurar cursos na minha área. Muito bem, é isso mesmo. Então, uma área específica, esclarecedora, para vocês definirem o nicho de mercado de vocês uma vez por todas. Ok? Então, só lembrando que quem está assistindo a reprise no Facebook, tá? Que eu vou subir esse vídeo para o Facebook, corre lá no meu canal do Instagram, Físico Evidência, para você não perder essas lives mais focadas, mais direcionadas, lives ao vivo que a gente faz aqui no Instagram, tá bom? Então, muito obrigado para todo mundo, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, independente do horário que você está assistindo essa reprise, tá? Um abraço para todo mundo e até a próxima live. Até mais.